começou e por isso você precisa confiar agora. Então você que está entrando nesse vídeo, já entra com fé. Já clica nos 3 pontinhos e deixa o like aqui, mulher. Mulher de Deus, deixa o like nesse vídeo. Uma porta se refere à porta da vida amorosa, a porta do seu coração. A outra porta é a porta da vida financeira, que se refere às suas finanças, suas posses e os seus ganhos. A outra porta é a saúde, porque sem saúde você não desfruta nem de um casamento feliz e nem de bênçãos financeiras. E a quarta porta é a porta da vida espiritual, filha. Tudo nesse mundo, grava, vem do mundo espiritual. Tem pessoas que Tem pessoas que batalham muito nessa terra e fazem o correto, mas a gente tem uma porta do mundo espiritual que, se não for aberta para você, pode trabalhar, batalhar, estudar, que não vai ter o que você quer e sonha, porque essa porta ainda está fechada. Mas se essa porta se abre, você tem até mais do que você merece, mais do que você sonha e do que você pensa. Você já percebeu que tem uma resistência para você não receber, né? Existe resistência de tudo que é lado, minha filha. Existe resistências, trancas, você entendeu? De tudo que é lado. Mas se você enfrentar essa resistência, o mal vai cair por terra, porque eu quero colocar teu voto aqui dentro desse azeite consagrado. O mal vai cair por terra. Sabe por que as 4 portas? Porque tem porta fechada na sua vida. Você já bateu num coração e esse coração não retribuiu para você o amor que você deu. Você já bateu num coração de alguém, pediu para entrar, até conseguiu, mas não foi retribuída à altura. Eu vou entregar tudo. Você já tentou ser feliz no amor de um jeito, de outro, de uma forma, de outra e não conseguiu. Por quê? Porque a porta da vida amorosa fechou. Entenda uma coisa, você vai falar, mas pastor, só vejo problema, só vejo gigante, só vejo prova. Quando Davi conseguiu entrar pela porta do palácio, ele conseguiu um casamento com a filha do rei, a porta do amor se abriu para ele. Ele conseguiu um salário de general, de comandante, a porta da vida financeira se abriu para ele. Ele teve mais saúde porque ele era muito humilhado na casa dele. Ele ficou mais forte, mais robusto e bem preparado. E ele teve mais conexão com os céus. 4 portas se abriram para ele. Tá provado, irmã. Eu, se fosse você, já decidia. Estou na campanha, pastor. Campanha das 4 portas. Agora eu vou te fazer uma pergunta e você precisa responder isso. Porque vai ser para o seu bem. Qual dessas portas você queria que fosse aberta primeiro? Agora eu te pergunto, a porta que você julga ser mais importante, qual é? Você tem que ser sincera nesse momento comigo. Eu estou ao vivo, eu quero ver os comentários. Você tem que ser sincera comigo nesse momento, como sempre você foi. Qual é a porta que você quer que se abra primeiro? Sabe qual é a porta que eu vi que as ovelhas mais pedem que sejam abertas aqui? Eu vou falar. A porta na vida amorosa. E depois a porta da vida financeira. E não estou falando que as outras 2 são menos importantes, não é nada disso. Eu estou falando porque eu leio seu comentário. Eu vejo seu pedido de oração no WhatsApp, mesmo não respondendo. Eu sei que quando Deus fala comigo, eu não fico quieto. Se Ele permite entregar o mistério, eu entrego. Se Ele manda me calar, eu me calo. E você tem coisas pessoais, particulares, que você não tem que falar com os outros. O conselho para você, minha irmã, é ficar de boca fechada, buscando aqui no altar.
e deixando Deus fazer o que você não pode, o que você não consegue e o que é impossível. Mas o que eu quero que você entenda nesse momento é que a partir desse mistério de Deus, dessa campanha, cada dia Deus vai prover para você. Deus vai dar para você. Deus vai fazer por você. Prover, dar e fazer. Porque eu preciso entregar o mistério aqui para uma irmã que ainda duvida. Quando Deus... Ovelha, se inscreve aqui no canal. Esse canal é de Deus para sua vida, tá? Pode se inscrever. Pode botar seu nome aqui se você quiser. Campanha das 4 portas. Ele gosta quando você apresenta as prioridades para ele. Pois se você não foi prioridade para alguém, a partir dessa campanha você vai ser prioridade para alguém. Vou repetir. Alguém vai te tratar como prioridade. Alguém vai olhar para você como você... Alguém vai olhar para você vendo em você prioridade. Ovelha, você está me ouvindo bem? Dá um feedback. Você está me ouvindo bem, ouvindo bem? Apareceu a mensagem aqui, vírus no computador. Está repreendido em nome de Jesus. Escuta o seu pastor. Fala para mim. Ah, tá vendo, né? Que bom. Você vai ser prioridade para alguém. E alguém se tornará prioridade na sua vida. Você que viu por muito tempo essa porta fechada, você olhou para alguém, se identificou, mas não foi retribuída. Você tentou em uma relação, fez de tudo, avançou, mas de repente terminou. Separou. Alguém até casou, mas entrou penina e devastou. Veio a amante e destruiu. Alguém um dia já até lhe tratou como prioridade, mas depois que veio a outra, você deixou de ser prioridade. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Chega. A partir dessa campanha, você será prioridade. Para Deus você é. Mas você vai ser prioridade para alguém. Você vai ser prioridade para alguém. Irmã, sabe qual era a prioridade para Moisés? Fazer tudo aquilo que Deus estava falando para ele fazer. Fazer tudo aquilo que Deus estava falando para ele fazer. Enquanto ele fazia tudo aquilo que Deus estava mandando ele fazer, ele só era abençoado diariamente. E você vai ver a partir de hoje uma enxurrada de bênçãos chegando na sua vida. Você já viu que o inimigo começou a mostrar as patas, né? O inimigo derrotado, frustrado, todo destruído. Já foi repreendido em nome de Jesus. A unção aqui é forte. E o diabo não aguenta ficar. E ele vai sair, vai tirar a pata das suas bênçãos e você vai tomar posse da sua vitória. Você acredita? Eu vou entregar tudo. Preste atenção. Tinha um povo que estava passando fome. Não tinha nada. Não tinha o que comer. Já estava muitos dias sem ter o que comer. Estava vendo a água acabar. E esse povo chegou e começou a reclamar. E um profeta se levantou e orou por esse povo. E de repente, apareceu codornas naquele deserto. Apareceu maná caindo do céu. E o profeta deu uma ordem para eles dizendo, olha, podem comer, mas não precisa armazenar, não precisa reter. Porque todo dia o Senhor vai te sustentar. Eu acho que você não entendeu, né? Todo dia o Senhor vai te sustentar. E ele deu um aviso, uma advertência, dizendo, não guarde o maná para o dia seguinte. Porque todo dia você vai receber maná fresco do céu. Todo dia provisão, bênçãos do céu chegarão até você. Eu estou profetizando. Alguém está pegando?
Todos os dias você vai ter o que comer, todos os dias você vai ter o que beber, todos os dias vão ter pão, carne, comida e bebida. Aonde? No deserto. Basta só seguir as regras, as ordens, o caminho, a direção. Vocês vão pegar, e o texto sagrado diz, vocês vão poder comer, e vocês vão ser alimentados, sustentados, por muito tempo nesse deserto. Deus está sustentando alguém aqui. Você tem medo de acabar, de não dar, de não conseguir, de não concluir, de não finalizar. E Ele manda te dizer, fique em paz, porque vai dar tudo certo. E o que Ele começa, Ele termina. O que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Tudo tem jeito e tem solução. O que você precisa saber é que é através da dificuldade, do deserto, que Deus até promove você. Irmã, você que chegou agora na live, preste atenção. Se inscreva nesse canal, é de Deus. É um canal espiritual de revelação. Clica nos 3 pontinhos e deixa o like. E já coloca aqui teu pedido de oração. Teve um sonho? Conta o sonho aqui. Se Deus dá o mistério, eu vou entregar. De repente, após a direção, eles olham lá em cima no céu e veem algo caindo. E eles não entendem. Eles não sabem. Eles têm dúvida do que é. Aquele povo nunca tinha visto um milagre daquela magnitude. E quando o milagre vem diante dos olhos dele, eles não sabem que é milagre. Porque não estão no mesmo nível que Moisés estava. Você entende a importância da vida espiritual? Tem gente que está vendo o milagre na cara dele, mas não está identificando que é um milagre. Tem pessoas que veem Deus operar, mas não conseguem identificar que é a mão de Deus abençoando para a pessoa tomar bênção, pegar a bênção e tomar posse da vitória. A pessoa não consegue. Mas você, que está nessa busca contínua, você, além de conseguir, você recebe. O texto é claro. Viram aquilo e não sabiam o que era. O que era? Maná. Não é todo mundo que reconhece o maná de Deus. Não é todo mundo que recebe o maná de Deus. Os egípcios não receberam. Agora o povo no deserto recebe. Porque a mão de Deus, a mão poderosa do Deus vivo, ela provê maná no deserto para aqueles que estão orando, clamando e marchando. Será que você entende o que Deus está falando aqui? Será que você entende o que Ele fala contigo aqui? Você pode ter recebido a pior notícia da tua vida. Você pode estar enfrentando uma enfermidade que tem te consumido. Você pode estar passando por uma crise financeira e uma crise conjugal sentimental. E eu te digo, filha, essa é a campanha das 4 portas. E a cada dia, a cada momento, uma porta. Você vai saber como entrar por ela. Irmã, as portas já estão nos lugares. Agora tem pessoas que chegam lá e batem, mas não conseguem entrar. Por quê? Porque não sabe do segredo que tem para poder adentrar por elas. Toda porta traz consigo um miolo, onde a chave conhecedora do segredo abre ela. Deus vai revelar segredos para poder também nos abençoar aqui nessa campanha. E quando Deus começar a revelar segredos e você se identificar, não sai falando não. Guarda. Guarda. Guarda contigo. Porque o mal de muitos é abrir a boca e falar o que Deus manda você guardar.
Tem pessoas querendo amostrar o que deveriam encobrir. E por você falar com quem não deve, você acaba sendo atacada por essa pessoa, invejada por essa pessoa, que Deus mandou você não falar nada e se calar. Vou entregar. Estão vendo os milagres, mas não estão entendendo nada. Só quem entende o milagre é Moisés e Arão. Uau. Tinha uma porta que se abriu no céu e mandou provisão para eles terem o que comer. Alguém pegou? Alguém pegou aqui? Alguém pegou? Não é possível. A irmã Solene pegou na hora. Uma porta se abriu do céu e Deus enviou o que comer para eles. Assim será na sua vida. Uma porta do céu vai se abrir e Deus vai enviar algo para você ter o que comer, para você se satisfazer e para você não perecer nesse deserto. Só quem está recebendo, não é possível. Irmã, deixa o like nesse vídeo. 3 pontinhos tem aqui, clique, deixa o like e tome posse. Tem gente que prefere a loteria em vez de buscar no altar. Tem gente que prefere ser enganada por alguns que estão por aí falando besteira em vez de buscar no altar. Ouça o que eu vou te falar. Se vier de forma fácil, desconfia. Porque Deus fala que é por esforço e sacrifício que se chega até Ele. Importa passarmos por muitas tribulações para que possamos chegar no reino dos céus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quem tem um nível espiritual elevado, vê o milagre e entende. E toma posse dele. O maná caiu. Parecia escamas, uma fina geada no chão. Caiu do céu e eles estão vendo aquilo e não estão entendendo nada. Quando o orvalho cercou por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida como escamas. E dizem, o que é isso? O que é isso? Arão deve olhar para Moisés, Moisés olha para Arão, sabem de nada. Só reclamam, como é que vão saber? Moisés lhe diz, isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Essa live aqui é o alimento que o Senhor está mandando para você comer. E se você comer, você não vai ter indigestão. Pelo contrário, você vai ter direção. Dá uns 7 glória a Deus aqui. Para que as portas começam a se abrirem. Vão se abrir. As portas vão se abrir. Isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comer. Quer dizer que o que eles queriam já tinha caído do céu, vindo do céu, estavam diante dos olhos dele, mas eles não sabiam. Tem muito crente assim, que está diante do milagre, diante da oportunidade, diante da porta, uau, mas não sabe que é bênção. Irmã, escuta o que eu vou te falar e agora você vai entender melhor. Teve pessoas que se aproximaram de você, tentaram uma aproximação maior com você, tentaram se chegar, mas por seu coração estar fechado e ferido, traumatizado, ele não se abriu para essa pessoa. Não adianta uma porta lá se abrir e a sua se fechar aqui. Essa campanha também vai tratar você. Essa campanha também vai tratar você. Assim como você quer entrar pela porta de um coração quer entrar pela sua porta. E o que abre porta é o quê? Chave. Não adianta uma porta sem chave, uma chave sem porta. Não adianta uma chave tentar abrir outra porta que não vai se abrir, porque os segredos são diferentes. Uau! E quando Moisés orou, uma porta se abriu e o alimento desceu para aquele povo comer.
um povo que estava passando fome, necessidade. É o que parece, não é? Porque o profeta, de tamanha fé que ele tinha, ele teve acesso aos céus, tendo a chave de abrir o que eles mais precisavam. E quando chegou o que eles mais precisavam, eles não identificaram. Por quê? Porque a cabeça deles estava em outro lugar, porque o nível espiritual deles não chegou a acompanhar o nível espiritual de Moisés e Arão. Tem pessoas que se acham muito, né? Não respeitam a autoridade. Acham que pode do jeito dele e dela, né? Certamente vão quebrar a cara e feio. Mas aqueles que têm humildade para obedecer o que Deus fala, acatar o que ele diz, enxerga o milagre e toma logo posse dele. Irmã, 600 mil homens no deserto. Homens. A tese diz que são milhões de pessoas entre homens e mulheres e crianças. Quem vai pegar primeiro? Quem entendeu primeiro o milagre. Quem recebeu primeiro a bênção. A porta se abriu. Eles tinham que ir lá e tomar posse. Uma história paralela vai dizer que caiu do céu maná na porta da tenda daqueles que não murmuravam, que eram justos. Eu estou dizendo aqueles que eram justos, corretos e honestos. Tanto com o próximo hebreu, com o próximo judeu, vou falar judeu para você poder entender melhor. Como honesto e justo com Deus no santo dízimo. Caiu maná na porta. Então eles abriam a porta e tinham bênção esperando por ele. Ai, você vai abrir a porta pela manhã e vai ter uma bênção esperando por você. Pega aí. Vem para a campanha, filha. Agora, os injustos tinham que andar uma distância considerável para pegar o maná. Deus não é injusto, filha. Os justos foram honrados. E os injustos também, mas não como os justos foram honrados. Será que você entende esse mistério? Será que você entende o que Deus está falando? Hã? Deus está ensinando você a ser dependente totalmente dele. Irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Tem acontecido coisas estranhas no mundo, inclusive no Brasil. E se você é um estudante da Bíblia, você vai saber que muitas coisas que estão acontecendo foi avisado, está registrado. E tem coisas que estão acontecendo que nem os mais ricos e poderosos estão tendo a capacidade de lidar com algumas situações que têm acontecido. Verdade ou mentira? Deus trouxe você aqui porque Ele quer abençoar a sua vida. E você já ouviu isso uma vez e de repente saiu, não deu ouvido, de repente você não se apegou, porque priorizou algo, outra coisa ou alguém. A ordem era clara. A bênção vai bater na porta do justo. Agora, quem é injusto vai ter que caminhar e correr atrás dela. Quem é justo, a bênção corre atrás. Quem é injusto vai ter que correr atrás da bênção. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Escreva essa palavra 7 vezes. Campanha das 4 portas. Não é campanha de uma porta, isso é muito genérico. Campanha das portas abertas. Filha, presta atenção. São 4 portas específicas. A porta da vida financeira, a porta da vida sentimental, a porta da saúde e a porta da vida espiritual. Se não tivesse um homem ali, um profeta como Moisés, aquele povo não teria recebido milagre naquele momento. Deus sempre escolhe um para poder transmitir a mensagem, o recado, para dar a direção. Aquele povo quer milagre? Então Deus toma milagre. Mas eles não viram o milagre. Por quê? Porque não tiveram a sensibilidade espiritual que Moisés teve. Pode escrever 7 vezes campanha das 4 portas. Não é campanha das portas abertas, não. É campanha das 4 portas. Coloque 7 vezes. Isso. Igual a irmã Sônia botou aqui. Agora eu vou entregar outro mistério. Moisés diz, olha, isso é bênção. Todo dia. Enquanto vocês estiverem aqui nesse deserto. Todo dia. Aleluia. Vocês vão ter o que comer? Vão ter o que beber? Só não podem parar de marchar. Hey!
Vocês vão ter o que comer? Vão ter o que beber? Só não podem parar de marchar. Não para. Continua. Eu sei que tem gente que não dá nada por você, tem gente que não acredita em você, tem gente que ignora você. Não para, continua. Quando essa porta aparecer diante dos teus olhos, tu tem que identificar ela, entendeu agora? Você tem que identificar a porta, poder adentrar por elas, e o do justo vem na bem. Tu não precisa correr atrás. É o milagre que vai atrás de você. E os injustos? Tem que correr atrás. E essa tese, para mim, tem um fundo grande de verdade. Irmã, Moisés fala, come à vontade, mas não precisa estocar, não precisa reter, não precisa guardar. Mas quando chegar no 6º dia, se pegaram 2 litros, peguem 4 litros. Olha o que diz o texto. Somente no 6º dia vocês podem pegar a porção dobrada. Para quê? Para descansar no 7º. Tem gente que trabalha todo dia, mas não consegue tirar um dia para descansar. Você não vai aguentar. Pastor, mas aqui as contas estão apertando. Sim, eu sei como que é isso. Eu entendo muito bem isso. Mas tem que ter um dia de descanso. E um conselho, amigo, que esse dia de descanso seja um dia que você medite, que você ore, que você fale. Porque o Shabá para os hebreus, para os judeus, hoje, é isso, é descansar e se conectar com ele. E eu falo isso, que eu já visitei algumas sinagogas, eu sei muito bem do que eu estou falando. Vou entregar mais uma. Se você obedecer à risca, o que você aprende aqui, as bênçãos vão se multiplicar na sua vida. As bênçãos vão se multiplicar na sua vida. Cadê teu nome aqui, mulher de Deus? Hã? Aquele povo tinha uma mente tão pequena, desculpa o termo, que alguns vão desobedecer Moisés. Quem eram? Datã e Avirão. Um estudo que apresenta uma tese de um teólogo vai dizer que são os 2 rebeldes que brigaram e se opuseram contra Moisés. Se rebelaram contra Moisés quando ele ainda era príncipe do Egito, quando tentou separar a briga dos 2. Eles vão dar dor de cabeça para Moisés no deserto. Moisés sabendo como ele era. Não separa o joio do trigo. Porque quem separa o joio do trigo, ovelha, é Deus. Será que você entende o que está sendo revelado? Moisés, depois que disse que era alimento, que era maná dos céus, ele diz, o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º dia, vocês podem pegar, mas não guardem. Mas no 6º dia vocês vão pegar a porção dobrada. Porque no 7º dia não vai cair maná. Mas vocês vão ter o que comer, porque o 7º é o dia de você descansar. Você tem que escolher um dia para descansar, irmão, para esfriar a cabeça. Para poder repor suas energias. Esses 2 faziam tudo diferente do que era instruído. E a rebeldia deles parece que faz com que Deus venha agir de uma forma que no início eles não sabem o porquê. E tem estudos que diz que Deus puniu eles por causa da desobediência do coração deles. Moisés, quando estava em Mara, ensinou alguns mandamentos para os judeus. Moisés, quando chegou em Elim, lembra de Elim para Sim? Aquele povo teve um tempo de refrigério onde teve 12 fontes de águas e 70 palmeiras, para eles poderem descansar, parecia um oásis. E Moisés continuava ensinando. Só que nem todos obedeciam o que Moisés estava falando para eles fazerem.
Hashem, uma palavra em hebraico. O nome diz: Hashem pune eles. Começa a cobrar deles, levando eles para um lugar onde não havia poços de água, e o povo ficou muito sedento. E de novo os murmuradores começavam a reclamar. Moisés está tendo uma dor de cabeça muito grande com esse povo no deserto, mas não desiste do chamado e da missão. Deixa eu falar um negócio para você. Você não pode desistir, irmã, porque algumas pessoas são difíceis de lidarem. Você não pode desistir. Você tem que insistir, porque é através dessa dificuldade que você vai vencer na vida. É através dessa dificuldade que você vai vencer na vida. O versículo 19 de Êxodo, capítulo 16, vai dizer: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Aqui eles iriam passar a conhecer o Deus da provisão. Você entende agora? Como que recebe provisão? Aqui, Deus estava ensinando a eles a confiarem totalmente no Senhor. Porque se eles guardassem, Deus via: esse não confia em mim. Agora, se eles comessem e não guardassem, Deus via: esse confia em mim. Agora, aqueles que guardavam, quando ia comer o que guardou no dia seguinte, via o pão embolorado. Já ouviu esse termo? Numa versão mais atualizada, estava cheio de bicho e cheirando mal. Podre. Não é? O que parece? Quem faz como Deus fala vai comer do bom e do melhor. Agora, quem insiste em fazer do seu jeito não vai comer do melhor. E Moisés diz: o Shabá é para o descanso. No dia anterior a ele, vocês podem pegar porção dobrada para ter o que comer no dia do descanso. Podem guardar para o dia seguinte, somente nesse dia. No sexto dia. E no sétimo vocês vão descansar, porque Deus vai dar porção dobrada para aqueles que estão obedecendo a Ele no deserto que vive. Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Moisés disse: comam isto, pois é sábado, o dia de descanso separado para Deus, o Senhor. Neste dia vocês não acharão no campo nada de comer. O versículo 34 diz: Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha da Arca da Aliança. A vasilha da Arca da Aliança, para que ficasse guardada ali. Durante 40 anos, os israelitas, olha o que diz o texto, durante 40 anos, os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã. Deus alimentou aquele povo por 40 anos. Minha filha, qual a sua idade? Não precisa responder, não. Deus alimentou você.
E Ele vai continuar sustentando você. Por mais que nós venhamos a dar o nosso melhor e se esforçar, sempre será o Senhor que vai nos abençoar. Deus fez pelo aquele povo até o que ele não merecia. Esse é o Deus que nós adoramos e servimos. O Deus que faz até o que a gente não merece. O Deus que dá mais do que a gente pede. O Deus que envia bênçãos maiores do que imaginamos e merecemos. Quando você entra no capítulo 17 do livro de Êxodo, você vai ver que existe um fato épico que chama a atenção. Lembra que eu falei que o povo saiu de Elim para Sim? Agora aqui o povo vai sair do deserto de Sim e vai caminhar de um lugar para outro de acordo com as ordens de Deus. Deus não revelava tudo de uma vez, Deus ia dando gradativamente. E tem gente que ainda não sabe lidar com isso, quer saber tudo. Não. Ou confia tu ou não confia. Eles vão sair do deserto de Sim. Sim foi aquele deserto que eles chegaram lá reclamando porque não tinham o que comer. Em Elim era um paraíso. Um oásis, melhor dizendo, paraíso no céu. Tinha 12 fontes de água viva, potável, saudável. Tinha 70 palmeiras. Agora em Sim. Sim era diferente de Elim. Sim não tinha nada. Aí quando o profeta ora, a porta da provisão abre. E começa a cair na tenda de quem é justo. O justo toma posse rápido da bênção e da vitória. O injusto tem que correr atrás da bênção e da vitória. O justo sempre vai ser honrado por Deus. Sempre. Agora chegou a hora deles saírem de Sim. Então Sim parece que não foi tão ruim assim. Para os justos, né? Porque em Sim eles puderam desfrutar de um milagre. Mesmo o milagre caindo na porta deles, sem eles identificarem, Moisés fala, é milagre, pode tomar posse. Pode tomar bênção. Pode entrar por essa porta e receber essa vitória. Alguém está pegando? Alguém está recebendo? E o texto sagrado diz, o povo saiu do deserto de Sim, o povo de Israel, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim. Cada episódio, cada lugar era um desafio. Cada lugar que eles chegavam tinha um problema diferente para ser enfrentado. Eu estou narrando um pouco da sua vida, filha. Cada fase é um problema. Cada dia um desafio novo. Portas se abrem, portas se fecham. Oportunidades chegam, oportunidades vão embora. Deus manda a bênção e alguns têm que correr atrás da bênção. Entendeu a diferença? O justo, a bênção vem na porta. Um justo tem que correr atrás. Uau, meu Deus do céu. Acampando em Refidim, eles percebem que ali não tem água. Antes não tinha comida. Em Elim, tinha 12 fontes de água potável e saudável. Mas em Sim não tinha comida. Deus mandou a comida. Maná e codorna. Maná e carne. Agora, quando ele chega em Refidim, tem comida, mas não tem água. Oh. O que adianta ter comida, mas não ter água? Ter água, mas não ter comida? Sempre
sempre eles precisavam de alguma coisa. Só que a forma como eles interpelavam Moisés, como eles falavam, ou seja, murmurando e reclamando, não agradava nem um pouco o Criador. Minha filha, quando você está com a vida no altar, uma pessoa te trata mal, ela não está tratando mal só você. Sabe qual é o mal de alguns? É acharem que pode tratar os outros como querem. E nada irá acontecer. Mas acontece. Acontece muito. Aqui, quando eles percebem que não tem água, eles reclamaram de novo com Moisés. Eles reclamam novamente com Moisés dizendo: dê-nos água para beber. Moisés está estressado com esse povo. Moisés, cada dia que passa, ele está sendo provado por esse povo. E o texto sagrado vai dizer que Moisés responde da seguinte maneira: por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Por quê? Sabe o que Moisés está dizendo ali para eles? Vocês estão reclamando de barriga cheia. Você acha que Moisés não sentia sede também? Não sentia fome também? Só que Moisés tinha uma forma diferente de agir diante dos problemas. E é isso que faz a diferença na vida da pessoa. Quando você age de uma forma diferente, sendo diferente dos demais, você recebe o que os que são iguais não vão receber. Nós vivemos num mundo, filha, onde o mundo tem sido eco. O eco da voz de alguém. Querem imitar, querem copiar, mas não querem criar. Porque criar é mais difícil do que imitar. Moisés é único. Arão é único. Mas os que reclamam parecem ser iguais ou semelhantes. Por que vocês estão reclamando? Por que estão colocando o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Perceba que esse povo agora, além de reclamar, grita com aquele que está dando a vida por eles naquela caminhada. Se não fosse Moisés, nem ali eles estavam. Eles não estavam honrando o profeta que Deus colocou na vida deles. Isso tem um preço a se pagar. Eles eram, parece que sanguessugas. Só vem a nós, só me dê. Só pedia. E Moisés, fazendo tudo o que Deus falava. Por que você nos tirou do Egito, Moisés? Para morrer mais uma vez a mesma, como alguém disse, ladainha. Mais uma vez o mesmo argumento. Será que foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos, as nossas ovelhas e cabras? Quer dizer que agora eles têm ovelha e cabras? Mas no Egito eles não tinham nada. E se hoje eles tinham ovelhas e cabras, era por causa de Moisés que estava com ele, porque Deus tinha abençoado aquele povo. Tem pessoas que valorizam um momento ruim e ainda atribuem a culpa a outras pessoas. É até o profeta, é até Deus. São os covardes injustos, que não arrogam para si a responsabilidade, mata no peito e resolve. Não. Tem pessoas que querem transferir responsabilidade como Adão fez no paraíso. Quem transfere responsabilidade não merece o paraíso não, irmã. Não foi o que aconteceu com Adão? Agora, quem resolve o problema? Aleluia. As portas se abrem. Se você fosse dono de uma grande empresa, você ia colocar nessa empresa pessoas honestas ou desonestas?
Pessoas fiéis ou pessoas infiéis? Você vai colocar nessa empresa pessoas com habilidades ou preguiçosas? Pessoas para cima ou pessoas que murmuram e reclamam? Entende melhor agora? Uau! Tá pegando sim ou não? Ah, Moisés, você quer nos matar aqui, né? Então Moisés clamou pedindo ajuda a Deus, o Senhor. Ele disse: o que é que eu faço com este povo? Sabe, minha irmã, o inimigo ele faz isso. Ele começa a perturbar alguém para fazer essa pessoa sair da graça e extrapolar. Você acha que nesse horário da madrugada, 1h e 44 minutos, você acha que essa live é obra do acaso? Não é, não. Está na hora de você tomar uma decisão. Cada dia uma decisão. E não pode você mais postergar. Moisés diz para Deus: o que é que eu faço com esse povo? O que é que eu faço com este povo? Moisés não aguentava mais tudo que aqueles homens ingratos proporcionavam a ele. Ele e seu irmão. Eu sei que muitos foram ingratos com você, Rosane, Sônia, Rúbia, Mari, Simone, Zulmira, Irlene. Eu sei que muitos foram ingratos com você. Irene de Queiroz, filha, Deus abençoe. Só que a ingratidão deles nunca será maior do que as benécias do Senhor para contigo. Pastor, como que eu trato com essas pessoas ingratas? Sabe qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Eu sei que alguém aqui vai falar, é muito difícil fazer isso, mas você precisa. Como que eu trato essas pessoas? O que eu faço? Libere o perdão. Mas feche a porta do coração para elas. O problema é que alguns perdoam e voltam a abrir a porta do coração. Você tem que abrir a porta do coração para quem merece você, para quem se conecta contigo, para quem aceita você do jeitinho que você é. Essa é uma live de sacrifício, minha filha, porque esse horário aqui nessa madrugada, poucos, você pode perceber, poucos ficam. Essa mulher e esse homem, Moisés, Miriam, Arão, eram diferenciados. Só que nesse momento, Moisés já não sabe mais o que fazer. Por quê? Por causa de pessoas ao redor dele. Uma pressão psicológica muito grande em cima daquele homem. E eu sei que a pressão psicológica tem cada vez mais preocupado você, desnorteado alguém. Preste atenção no que eu estou te falando. Tem sido dias de pressões, né? Mas você vai ter uma válvula de escape. Você vai ter uma válvula de escape. Grava o que eu estou te falando. Você vai ter uma válvula de escape. O Senhor vai colocar no teu caminho algo ou alguém, ou ambos, algo e alguém, para te dar uma válvula de escape. Qual foi a válvula de escape de Moisés? Oração. Deus, eu não aguento mais. O que eu faço com esse povo? Conjectura para você poder entender. Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas.
Aquele povo tinha sido muito ingrato com Moisés. E a pressão psicológica foi crescendo. A pressão psicológica foi crescendo. E ele, quando percebeu, se viu cercado de pessoas que só queriam o que ele podia dar e não quem ele era. É muito injusto isso, né? Só querem o que você pode dar e quando querem, né? E quando você precisa, será que você tem também? Reflita sobre isso e tome a decisão que precisa ser tomada. Rápido. O Senhor disse a Moisés: escolha entre alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Tem algumas pessoas que acham que esse era um simples bastão. Irmã, preste atenção no que eu vou te falar. Tem uma história de um estudioso, de um sábio, que diz a procedência, o valor e alguns porquês daquele bastão. Você quer ouvir, sim ou não? O cajado de Moisés foi feito no crepúsculo que antecedia o Shabá. Preste atenção no que eu vou te falar. Que precedeu o Shabá. Feito de safira. Pensou que era de madeira apenas, irmã? E alguns historiadores dizem que o nome, aquele nome que é o mistério, do Eterno estava gravado naquele bastão. E você acha que esse bastão, ele foi primeiro de Moisés, né? Não. Tem uma tese, eu acredito nessa tese. Ouça o que eu vou te falar. Diz que esse bastão primeiro passou pela mão de Adão. O primeiro homem que vê esse mundo. Se alguém não sabe, Adão foi o primeiro homem do mundo. Esse bastão primeiramente pertenceu a Adão, que administrava o jardim do Éden. Ei, pega aí. E esse bastão, na mão de Adão, foi passando de mão em mãos até chegar na mão desse grande profeta, chamado da Bíblia, do maior profeta, Deuteronômio 34. Nenhum profeta se levantou em Israel como Moisés. No Antigo Testamento ele foi o maior. Então esse bastão primeiro vem para a mão de Adão, que perdeu o paraíso por causa de uma fruta. Será que vale a pena perder o paraíso por causa de uma fruta proibida? A fruta proibida é o que satisfaz o momento, mas que afasta da eternidade, que expulsa do paraíso. Cuidado, irmã. Quando te oferecerem algo, se for proibido, diga não. Porque o que é proibido às vezes é gostoso, bonito, sedutor e prazeroso, mas tira você do paraíso. O bastão primeiro vem para Adão e vai passando de mão em mão, de geração em geração, passa por Enoque, Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, que levou o bastão até José. Esse bastão passou de mão em mão, ovelha. Uma tese que diz que depois que esse bastão ficou sem dono por causa da morte de José,
Esse bastão chegou até a mão de um dos magos de Faraó, de um dos sábios de Faraó, Jetro, que depois seria o sogro de Moisés. E essa, para mim, é uma tese que mais se aproxima da verdade. Sabia disso? E quem dá esse bastão para Moisés, nessa corrente majoritária, foi Jetro. Só que na mão de Moisés, esse bastão parece fazer mais milagre do que na mão de Adão, Noé, Sem, Enoque, Abraão, Isaac e Jacó. Minha filha, a unção Deus dá para quem quer. O bastão, a autoridade, Deus dá para quem quer. E tem gente que às vezes tem mais estudo que você porque teve condições melhores, mas não tem a unção do bastão que Deus te deu. A autoridade que Ele te deu. Que Ele imbuiu em você, que Ele atribuiu a você. Esse bastão na mão de Moisés, aleluia, abria portas, irmã. Hey! Abriu uma porta do céu, a porta da provisão que deu o que comer para eles. Alguém está pegando? Só a irmã Rosane, só a irmã Creuza, só a irmã Marli? Por que Jetro pediu o cajado, pastor? Porque sentiu poderes nele. Porque viu naquele bastão algo que não vê em outros. Tem uma história, filha, de um sábio judeu. E as histórias dos judeus são lindas, ovelha. Dos sábios, tá? Não é qualquer livro, não. Que diz que Moisés pega esse bastão e ele vai cravar esse bastão em seu jardim, que ficava em Midian. Até então ele não conhecia Moisés. Ovelha, você que está aqui comigo, clica aqui nos 3 pontinhos e deixa o like no vídeo. Faça essa live alcançar mais alguém. Já estou chegando no final da mensagem. Deixa o like aqui. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo, pelo menos stories do seu WhatsApp e do seu Facebook. E escolhe aí 7 contatos. Clica na setinha. Os primeiros 7 contatos que aparecer, manda um vídeo, que é de Deus. E depois que ele crava aquele bastão ali no seu jardim, ninguém conseguia tirar. Ou, isso é forte demais. Ninguém conseguia tirar aquele bastão dali. E uma de suas falas, registrada pelos sábios, Jetro, que era um sacerdote de Miriam, vai dizer: somente aquele que conseguir tirar esse bastão do meu jardim, que será digno de poder ter, ele consigo. Muitos olhavam o bastão e não conseguiam tirá-lo dali. Não conseguiam arrancar aquele bastão dali. Existia um código, uma chave naquele bastão. Lembra que eu falei que aquele bastão feito em zafira também tinha as letras no hebraico antigo que registrava um dos nomes do Senhor? Lembra que eu falei também que Moisés falava dentre idiomas, dialetos e línguas 70? Pois é. Moisés um dia olha aquele bastão e ali conversa com Jetro. E ali Jetro fala: se tiver que ser teu, vai ser. Até agora ninguém conseguiu, porque ninguém sabe a chave, o código. Oh. Moisés, posso tentar? Você sabia da procedência do bastão de Moisés? Do cajado de Moisés? Aquele queria abrir o mar vermelho? Queria fazer milagre aqui em Refidim? Queria tocar na rocha? Moisés chega, se aproxima do cajado, olha para ele, olha para o céu, e ele vai pronunciar
de forma correta as letras talhadas em hebraico antigo no bastão. E quando ele pronuncia, depois disso tudo, acredite, ele desenterra o bastão da terra. Do jardim de Jetro. O bastão veio num jardim, e de um jardim, jardim do Éden, de um jardim, volta para a mão daquele que queria libertar o povo. O bastão também era feito de madeira. Depois disso tudo, ovelha, Jetro vê que Moisés seria como se fosse um redentor dos israelitas. E entrega sua filha amada para ele, Zípora, para ele poder se casar. Zacarias 4:6. Preste atenção no que eu vou falar na parte B. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Moisés tinha um código ali, uma chave. E ao pronunciar um dos nomes do Senhor, é um conto, é um estudo paralelo. Preste atenção. O que era difícil fica fácil. O que era impossível se torna possível. E quando Moisés arranca o bastão do chão, Jetro entende. Ele é o homem preparado para minha filha. E ele vai se casar. Ai. Já tinha ouvido isso? Não é em qualquer lugar que você vai ouvir isso não, minha filha. Glorifica a Deus. Dá uns 7 glória a Deus aqui, porque tem uma mensagem por trás disso tudo. Filha, quem tiver que ser teu, vai ser. Tu tem a autoridade de Deus? Vai ser. Tu tem um bastão dado por Deus? É teu. A vitória é sua. Vem para essa campanha das 4 portas. Aquele bastão abre muitas portas para Moisés, tá? Lembra quando Deus falou, tira a sandália? E ali no deserto ele revela o poder dele pelo bastão, joga no chão, cobra, pega pela cauda, volta a virar cajado. Será que você entende? Aquele bastão, aquele instrumento que Deus deu para Moisés, começou a abrir portas no deserto. Começou a fazer milagres acontecerem no deserto. E com isso, aquele povo começa a ser abençoado por causa daquele profeta. Preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Sobre sua vida vai vir o fogo de Deus. Se você é uma pessoa boa, bondade você vai receber. Se você é uma pessoa ruim, correção você receberá. Minhas ovelhas não precisam ficar com medo, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você é uma pessoa boa. A Bíblia diz que a soberba do coração destrói o homem. E que Deus rejeita aqueles que são soberbos, arrogantes e prepotentes. Mas o Senhor concede graça e humildade. Mas aqueles que são humildes, o Senhor concede graça, favor imerecido. Você já separou seu copo com água? Você já separou seu copo com água? Deixa eu ver seu nome aqui, minha filha. Glória a Deus. E eu estou encerrando. Muitos que eram fortes tentaram pela força arrancar o bastão. Mas Moisés foi lá com um jeito diferente de todos e tirou aquilo que tinha que ser dele. Com isso, ele recebe a mão de uma linda princesa, filha de um sacerdote. Tá tentando no peito e na marra? Tenta com um jeitinho diferente.
Tenta com um jeitinho diferente. Tenta. Porque eu tenho certeza que vai dar certo. Não é por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E cadê que Moisés abre mão do bastão que foi dado para ele? Tem gente que abre mão do que Deus dá, do presente de Deus. Tem gente que abre mão até das alianças que fazem. Naquele deserto, Deus foi mostrando como que deveria fazer, o que deveria ser feito, até a hora. E o texto diz: Moisés, lembra desse bastão que eu te dei? Porque se não fosse Deus, Moisés não teria. Bastão, lembro, eu tô com ele aqui na minha mão. O que adianta ter autoridade e não usar ela? O que adianta ter inteligência e não saber aplicá-la? Ter sabedoria e não saber exercê-la? Moisés, escolha entre alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão. Talvez ele, sendo muito perseguido. Olha aí, Rúbia. Ana Maria, preste atenção. Ele poderia esquecer da ferramenta que daria para ele a vitória. Eu estarei diante de você, em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Leve também o bastão com o qual você bateu no Nilo. Eu estarei diante de você, em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. O que o povo queria? Água. O que Deus estava dando para Moisés? Água. Mas tinha que tocar na rocha, tinha que bater na rocha, tinha que ir até a rocha. Tem gente que quer, mas não vai até a rocha. A rocha é Jesus, irmã. A palavra dele. Tá pegando? Então, deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: o Senhor está com a gente ou não? Você percebe o cuidado e o carinho de Deus para com esse povo? Só que nessa mente que pensa, quando Deus diz para Moisés, pegue o bastão, leve o bastão, eu entendo que o bastão estava no chão, não estava na mão de Moisés. Uau! Bastão é para ficar na mão. Usa a habilidade que Deus te deu, filha. Usa o dom que Ele te deu. Usa as ferramentas que Ele deu a você. Não largue mão delas. Use elas. Você vai usar? Pastor, nem sei mais o que Deus me deu. Filha, filho, você precisa saber. Você precisa reconhecer, você precisa entender, você precisa abrir mão do erro, do pecado e usar a habilidade que Deus deu a você. Pegou assim ou não? Hã? Será que você entende melhor agora? Uau! Tá vendo aqui?
Qual porta você precisa que se abra urgente? Porta do amor, 40%. Porta financeira, 34%. Porta da saúde, 24%. Oh, Jesus. Deus está abençoando aqui, hein? Tem uma mulher nessa live aqui que até sorri com a boca, mas não está sorrindo mais com o coração. Porque um dia alguém bateu em você e a porta do seu coração se fechou para novas oportunidades. Você acha que se tentar de novo, você teme que aconteça como aconteceu antes ou pior. Assim te diz o Senhor. Vai chegar uma nova oportunidade. Vem para essa campanha porque Ele vai te curar. E portas irão se abrir, 4 portas. E Ele vai sarar seu coração. E um coração vai completar o seu. Ele tentou te mudar, ele tentou te fazer do jeito que ele quis. Só que você não é mulher para ser manipulada. Você não é uma pessoa para ser usada. Você é alguém que Deus fez desse jeitinho para se encaixar com alguém que Ele criou também do jeitinho que você tanto quer. Assim vai acontecer em breve. Mas Ele vai te curar aqui, para que você não entre na relação ferida e mande embora quem também Deus está chamando para te curar. E numa relação vai ser assim, um vai ajudar o outro, um vai curar o outro. Um vai ajudar a salvar o outro. Você crê? Você recebe? Você acredita? Pegue o bastão, porque bastão é para ficar na mão, é para usar. Não é para ficar no chão, largado, julgado. Teve gente que abriu mão do ministério. Tem gente aqui que abriu mão do chamado. E eu não digo que foi uma vontade sua, foi uma força maior que fez você abrir mão. Deus te levanta hoje. Deus te ergue hoje. Deus te restaura hoje. Deus abençoa você hoje. Tu vai deitar, dormir, acordar e acordar uma outra pessoa, uma nova criatura. Assim será. Mergulha aqui, ó, faz seu voto. Vem para essa campanha das 4 portas. Moisés toca. Bate lá o bastão. E de repente nasce água, que era o que eles precisavam e queriam. Sabe o que você quer e precisa? Toca. Vem com fé tocando nessa campanha que vai nascer, vai chegar, vai te alcançar, mulher. Essa porta de um casamento feliz que você tanto almeja e deseja, vai chegar. Essa porta na vida financeira, oportunidade que você quer, vai chegar. Deus falou muitas coisas boas sobre você hoje. E essa é uma delas. Vai chegar essa porta. Chegarão essas portas. Ei. Tá brotando água. Tá nascendo água. Vai matar minha sede. Vai matar minha sede. Tá matando minha sede. Eles começam a beber água. Eles estão em Refidim. Uau. Só que depois disso tudo, filha, teria mais um grande desafio na vida deles. Minha irmã, os desafios só mudam. Os problemas mudam. A questão é como que você vai enfrentar eles a partir de hoje. Como que você vai lidar com novos desafios, problemas,
temperança. 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 É o que você e eu precisamos, é o que nós precisamos. Temperança, equilíbrio, porque sabedoria Ele te deu. Pega o bastão, pega o cajado, toca na rocha. Alguém vai entender melhor agora como é tocar na rocha. Quem é a rocha? É Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o Senhor. O único caminho, a única verdade, a única vida eterna. Toca nele. Antes que alguém toque em você, antes que você toque em alguém, toca no Senhor. Toca na rocha. Toca na rocha. Vai ficar gravado esse dia, essa live. Toca na rocha. Quando eles veem a água saindo, alguns devem pensar: será que é água mesmo? Olha, Elimar, será que é água? Será que é milagre mesmo? Será que é? Enquanto esse estava na dúvida, tinha gente já tomando posse da vitória. O justo entende mais. Os injustos não. Os fiéis recebem até primeiro. E os infiéis estão tentando entender o que está acontecendo. Oh Jesus. E aquela multidão é saciada no deserto. Deus vai saciar a sua sede. Você tem sede de justiça? Deus vai dar saúde para você, tá? Levanta a tua cabeça. Que as pessoas não te conheçam como derrotada, mas sim como vencedora, como mais que vencedora. Levante sua cabeça. Você nasceu para dar certo. Portas vão começar a aparecer. Oportunidades vão começar a chegar. Chegarão. Esteja preparado para esse dia. Esteja preparada para esse dia. Deus vai preparar aqui. Você, ovelha, que tem um coração amigo, amiga, humilde, sincero, fiel, Deus vai preparar você. O Senhor vai te abençoar. Ele chegou até você nessa madrugada, sabe por quê? Porque um dia você pediu a Ele ajuda. Porque um dia você pediu a Ele socorro. Porque você pediu a Ele uma porta. E aqui tem 4. São as 4 principais: vida amorosa, vida financeira, vida espiritual e saúde. É uma campanha com propósito. Não é portas abertas apenas, não. São portas que abrem outras portas. Você já viu uma pessoa que um dia foi porta na sua vida, que fez uma ponte
Através dessa pessoa, as outras portas foram se abrindo. Aqui. No meio desse povo, alguns já estavam se destacando. Alguns se destacavam porque eram referências. Outros, porque era uma decepção. Moisés vai começar a ver ali quem está preparado para assumir certas posições, porque portas iriam se abrir no deserto. Moisés começou a enxergar ali o potencial de cada um. E chegaria o dia em que Moisés iria honrar alguns que estavam ali. Chegaria o dia que Moisés teria que passar o bastão dele para alguém. Uau. Adriane Veleda, 6 anos me acompanha. Deus abençoe, minha filha. Que bom que você está aqui. Todo dia eu estou no YouTube, minha filha. Vai chegar o dia que você vai ter que passar o bastão, que o bastão vai trocar de mão. Vai chegar o dia que alguém vai botar o bastão na tua mão. Autoridade. Você vai ver milagres de Deus. Está chegando o dia. Filha, eu sei que você já teve decepções por causa de muita gente ruim que tem por aí. Mas se permita se dar uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade para dar certo no amor, nas finanças, para tu ter saúde e tu crescer espiritualmente. Se permita dar uma nova chance. Se permita viver uma nova temporada. Se permita recomeçar. A cada dia é um recomeço. A cada dia é uma nova oportunidade. Será que você entende? Será que você recebe? E eu encerro dizendo, se você permitir recomeçar, o melhor de Deus vai te alcançar. Porque foi nesse deserto, filha, que milagres, maravilhas, prodígios aconteceram. E assim será na sua vida. Eu vou fazer agora 3 orações. 3. E se você fizer isso que Deus está falando, vai chover maná no seu deserto. Escreva aqui, vai chover maná no meu deserto. Escreva aqui, vai chover maná no meu deserto. Não é possível que você não vai escrever. Vai chover maná no meu deserto. Canto, cai. Vai chover maná no seu deserto. Mas Rosane Tavares já pegou. Cadê aquele dia? Vai chover maná no teu deserto. Ei. Choveu carne no deserto deles. Brotou água da rocha no deserto deles. Vai chover maná no teu deserto. Ei, filha, clica aqui nos 3 pontinhos, meu filho, e deixa o like nesse vídeo. Eu vou orar agora. Compartilha essa live. Agora é o momento da oração poderosa.
E oração poderosa não é aquela que você grita, aleluia, é aquela que você é sincero. Vai chover maná nesse deserto. A irmã Rúbia já pegou? Vai chover, Cristina, vai chover maná no seu deserto. Mas será que tu vai identificar que é milagre? Ou tu vai ficar de braços cruzados, como os israelitas ficaram, pensando, o que é isso? Enquanto você pensa no que é, tem gente lá e tomando posse. Uau! Tem gente lá tomando posse. Vai chover maná no teu deserto. Ora comigo. Ora com o seu pastor. Maria Eduarda, Deus abençoe, minha filha. Falei seu nome. Ora com o seu pastor. Ana Carolina. Ora. Você que está afastado do Senhor, Ele fala para mim assim, você que está frio espiritualmente, você que quer voltar para Jesus, você que quer se entregar a Jesus pela primeira vez, ore comigo. Ore comigo agora. Você já pode colocar seu pedido de oração aqui. E não se esqueça, quando você fizer seu voto hoje, você vai mandar para mim, pastor, das 4 portas que eu quero que se abra primeiro, é essa porta. Você vai mandar para o meu WhatsApp, quando você fizer o voto, você vai escrever qual a porta que você quer que se abra primeiro. Você acredita que ela pode se abrir? Choveu maná no deserto, irmã. Brotou água da rocha no deserto, irmão. O mar se abriu no deserto, irmão. Os inimigos foram afogados no Mar Vermelho, no Yansuf, por Deus. Você precisa escrever, não aqui não. Quando você mandar o voto, você vai mandar lá no meu WhatsApp, pastor. Eu quero que a porta financeira se abra primeiro, ou a porta da vida amorosa se abra primeiro. Você precisa ter fé agora. Ore comigo, você que está voltando. Senhor, você que está se entregando pela primeira vez também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa unção, pelas revelações, pelas visões, pelas profecias, que tem alcançado os nossos corações. Obrigado, meu Pai, por tudo isso que o Senhor tem feito para conosco. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado por falar conosco de forma clara, precisa, concisa e poderosa. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, as nossas falhas e as nossas iniquidades. Ô Senhor, obrigado pelas revelações, visões e profecias, Senhor. Repita comigo essa oração, você que está voltando e você que está se entregando pela primeira vez. Repita essa oração comigo. Senhor, perdão por todos os meus pecados, falhas e iniquidades. Perdoe todos os meus erros. Escreva, Pai, pela tua misericórdia, o meu nome no livro sagrado da vida. Diga assim: eu me arrependo de todos os meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da minha vida.
Graças te dou, ó Pai, porque a salvação chegou até esse coração. Bendito seja você, abençoado seja você, que compartilhou esse vídeo, que curtiu essa live, fazendo com que essa pessoa agora esteja na presença do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Pai, deixa a água do seu lado, não precisa segurar. Pai, toca em cada água. Coloca uma porção da tua unção em cada água. E que essas águas separadas agora sejam ungidas e consagradas. Eu profetizo e declaro em nome do Senhor Jesus, quem beber dessa água será tocado, sarado, curado, liberto e transformado. Abençoado seja. Consagrado está a minha, a sua, nossa água, em nome do Senhor Jesus. Pode beber com fé. Bebe com fé e você escreve aqui: eu venci esse vício, eu venci as drogas, eu venci a bebida. Já declara, porque você venceu. Declara: eu fui curada na cabeça, nas costas, na perna. Declara em nome de Jesus. Bebe com fé. Respira fundo. Solta o ar devagar. Escreva aqui agora: glória a Deus. Vou entregar a última revelação. E vou encerrar essa live. A última revelação. Salmo de número 20, versículo 3 e 4. Está escrito assim: que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. Que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Você sabia que Deus é capaz de realizar muitos dos nossos sonhos por causa de um voto de fé? Você sabia que Deus é capaz de fazer você receber logo pela manhã uma grande notícia, uma bela notícia, uma grande vitória, uma porta aberta? E se você der nome a essa porta, Ele é capaz de fazer até mais do que você quer. Preste atenção no que eu vou te falar. Ouça o que o seu pastor vai te falar. Nós começamos hoje a campanha das 4 portas. Essa campanha é diferente das portas abertas. Diferente, tá? Estou falando que é diferente. Por quê? Porque são as 4 portas que regem a nossa vida. A porta da vida sentimental é a primeira. A porta da vida financeira é a segunda. A porta da saúde é a terceira. E a porta da vida espiritual é a quarta. Tudo passa por essas portas. E se você tem acesso a essa porta, você começa a viver uma vida melhor. Você começa a viver uma vida mais feliz e você começa a ver maná caindo do céu. Se você quiser participar dessa campanha, o que você vai fazer? Você vai fazer um voto sugerido no valor de R$70. Lembra que Jesus falou? Quantas vezes devemos perdoar?
Alguém falou, 70 vezes 7, né? Não, é 7 vezes, né, Jesus? Não, é 70 vezes 7. Porque 70, filha, o 7 e o 70 são números perfeitos. E é possível você viver um relacionamento perfeito. Mas que isso, pastor? É possível. Você vai entender isso. Quando você se conecta a alguém, irmã, a irmã Solene já fez o voto antes da gente começar a campanha. Minhas ovelhas já estão nessa fé. Deus abençoe, minha filha. Quando você mostra no mundo espiritual o que você quer e você faz por onde ter, você não precisa correr atrás da bênção, porque você é uma pessoa justa, correta e honesta. Lembra daqueles que corriam atrás da bênção, aqueles que, quando abriam a porta da tenda, o maná estava na porta deles? Tem gente que está correndo atrás da bênção até hoje, porque é injusto. Eu acredito muito nessa tese, ovelha. Agora, você que é justa, pode ter certeza. É a bênção que vai chegar na tua porta, que vai correr atrás de você. Pastor, eu quero fazer esse voto sugerido de R$70. Você vai fazer assim. Você vai mandar o comprovante e o seu nome completo. Eu já liberei meu WhatsApp pessoal aqui na live, tá aqui, tá? E você vai dizer para mim qual é a porta que você está mais priorizando na sua vida. Vai ficar entre você e o seu pastor, só isso. Mas eu quero apresentar o que você chama de prioridade na sua vida. Qual dessas 4 portas é a prioridade? Não escreve aqui. Escreve lá no WhatsApp. Eu vou pegar o seu voto. Vou colocar seu nome dentro do azeite consagrado. É o azeite consagrado da campanha das 4 portas agora. Pastor, eu quero ser dizimista no ministério. Você quer honrar Deus no nosso ministério, Luz para as Nações? Eu vou colocar seu nome lá em cima na Arca da Aliança. Tá vendo? É só você escrever a Arca da Aliança quando você devolver o santo dízimo. E o voto, filha, você vai escrever qual a área mais urgente que você precisa que essa porta se abra. Entendeu? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seu pastor te ama, tá?